Bem-vindo a Macapá! Bem-vindo ao Marco Zero do Equador! Seja bem-vindo ao Quilombo do Cuiaú. Bem-vindo à Fortaleza de Macapá. Parque Nacional Poê, eu fui Tumucumate Poê. Bem-vindo, Parque Nacional, Montanha Tumucumate. Bem-vindo à única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. Junte-se a nós e participe dessa grande festa. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Terça-feira, aqui na Assembleia de Deus, a pioneira. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Assembleia de Deus, a AD Conecta, um projeto que tem a missão de levar a você a palavra de Deus, juntamente com a mega produtora HD, a melhor produtora de transmissão do estado do Amapá. Fica conosco porque semana passada a gente ficou longe de vocês e a saudade apertou. Não conseguimos ficar longe de vocês, mas também não deixamos de registrar o que tem acontecido nessa igreja. Essa igreja que simplesmente não para. E o que vem aí, Camila? Vem Gincana da Independência agora, dia 7. Compre aí a sua rifa, participe e concorra a prêmios. Vai ter leilão, vai ter tudo. E semana que vem vai ter o conclave espiritual da DIADAP. Todos esses diáconos vão estar juntos aqui para a separação e também para adorar a Deus. E para isso a gente tem o VT da DIADAP rodando aí na sua tela. Eu sou o pastor Geraldo Viana, coordenador geral da DIADAP, e quero convidar você para participar conosco nos dias 14 e 15 de setembro de um grande momento de agradecimento a Deus, onde nós estaremos celebrando nessas 2 noites louvores de adoração, ministração da palavra, e no segundo dia nós teremos, com a culminância dessa programação, a separação dos novos obreiros, dos novos diáconos e diaconisas da Assembleia de Deus, a pioneira. E quero convidar você a vir participar conosco, traga sua família, convide seus amigos, e aqui nós teremos 2 noites de agradecimento e de louvores a Deus. Você é nosso convidado. Não perca! Vamos
receber bem-vindo, pastor Chico. AD Conecta e Mega Produtora HD, hoje aqui na Assembleia de Deus, dia 4 de setembro de 2018. O ano da gratidão. Fica conosco porque hoje tem palavra de Deus. Mas antes, aniversariantes do mês de setembro, pastor Rodrigo Lima Júnior, nosso paizão, Deus abençoe a sua vida. Pastora Rosineide Melo, pastor Evaristo Messias, pastor Elice Nobre, que é a nossa líder da EBD, e pastora Carla do Socorro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica ligado porque semana que vem a área laranja vai estar conosco aqui no templo, e as congregações escaladas para o dia 11 de setembro é Castelo Forte, Filha de Sião, Hebron, Israelita, Lírio do Campo, Lírio dos Vales, Luz do Mundo, Macedônia, Nova Canaã, que é um dos nossos pontos AD Conectas, Oásis, Renascer para Cristo também e Renascer no Espírito. Hoje a palavra é por conta do nosso aniversariante da semana, o pastor Rodrigo Lima Júnior, que vai ser usado nas mãos de Deus como sempre foi para levar a palavra ao seu coração. Deus abençoe a vida de todos, um ótimo culto e no final a gente volta para abençoar a sua casa, a sua família. Não desconecte, comente, curta e compartilhe esse culto para que possa alcançar mais vida. Até logo. Fica de pé, pastora Dina. A Lene passou um momento muito difícil. Eu, inclusive, vi a nossa cantora Lene no hospital, mas já está em casa. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Aleluia. Está em casa a Lene e a pastora Dina está oferecendo esse culto, sua ligação. Vamos dizer amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. É isso aí. Tenho a alegria de apresentar o pastor Daniel, que será recebido logo mais. Mas só a primeira apresentação. Também está conosco o pastor Daniel de Santana, veio embora para Macapá. Vai somar conosco. Quero apresentar logo também, pastor Daniel, fique de pé com a sua família. Depois o pastor Otto, ao chegar, fará aquela cerimônia bonita também de receber. Mas pelo menos eu quero logo deixá-lo à vontade, apresentando para a igreja. Você diga, seja bem-vindo e fique conosco. Seja bem-vindo e fique conosco, ou permaneça conosco. 1, 2, 3. Permaneça conosco, pastor. O apóstolo Orle também aperta a mão do pastor Daniel. É de Santana. Muito bem, graças a Deus. Então eu acredito que era esse momento. Estou só aguardando então agora. Vamos contribuir, vamos ofertar. Enquanto chega a autoridade maior da igreja, nós vamos aproveitar e ofertar, trazer nossos dízimos e as nossas ofertas, irmãos, com toda alegria, aleluia. Eu disse para os irmãos numa congregação, disse assim, irmãos, quando eu vou contribuir, tirar as ofertas, falar na oferta, sempre Deus abençoa a palavra que eu dou em oferta. Aí eu disse, será que os irmãos pensam assim que eu faço com rigor, sendo assim mais rigoroso? Não, eu falo sempre com amor, que você precisa dar. Quem precisa é você, porque a gente sempre diz, a igreja precisa. Olha, quem precisa somos nós de contribuir, porque nós temos que ser gratos a Deus pelo que temos, o que somos. Se estamos com vida, com saúde, devemos ter gratidão a Deus. A pessoa não está nem aí, fala assim, não estou nem aí. Irmão, seja grato a Deus que te deu, que te abençoou, ao nosso Deus que te deu saúde, deu emprego. Você estudou, Deus te deu capacidade, então você se formou, está bem empregado, está no governo, prefeitura, está no Ministério Público, é um advogado, Deus te abençoou, é uma psicóloga, então você poderá contribuir agora, faça isso. Curva a tua cabeça, o pastor Paulo Santos fará uma oração ao Senhor e te abençoando, irmão. Este homem tem sido abençoado nesse estado. Deus abençoe o pastor Paulo, o doutor Paulo. Então ele vai ministrar sobre a tua vida uma oração. Curva a tua cabeça sentado mesmo. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e Pai bendito, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez adentrando no Teu santuário, para Te agradecer, Senhor, por tudo quanto Tu tens nos dado, feito e realizado.
E agora, Senhor, chegou o momento de nós te adorarmos com aquilo que tu tens nos dado. E certamente 1000 vezes tu nos dará mais. Fazemos isso, Senhor, com alegria. Fazemos isso com prazer. Fazemos isso com satisfação. Porque tu tens nos colocado como administradores dos bens que tu tens nos dado. Nós te louvamos e bendizemos por isso. E fazemos na confiança, Senhor, de que é para a tua obra e para a honra e a glória do teu santo nome. Já te agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que virão através do nosso adorar, do nosso servir a ti e a tua causa. Em nome do teu Filho Jesus, é que já agradecemos hoje e para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Olha aqui a salva eletrônica, nosso gasofilaço eletrônico. Você traz seu cartão e passa aqui, dá sua oferta. Isso, levante a mão, fica sentadinho lá, nem precisa levantar. Levante a mão e o nosso irmão estará lá, o obreiro, com você. Vamos lá, tirar a oferta, irmão, para o trabalho de Deus, os nossos dízimos, com muita alegria, para o Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Jefri, chegou sua oportunidade, canta um hino para Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus bom demais é este nosso, né, irmãos? Por isso que aqui estamos esta noite para louvar e bendizer este nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Convido você para a madrugada de 5h30 às 6h30. Estamos aqui buscando a face do Senhor, falando com Ele e Ele conosco. E tem sido uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus que nós servimos é um Deus de resposta. Amém? Acabamos de ouvir uma oração por um homem, o nosso pastor Paulo Alberto. Paulo Alberto, o coração dele foi congelado, literalmente congelado. Abriram o nosso irmão Paulo Alberto e colocaram o coração dele numa geladeira. São Paulo, agora está aqui, pastor, louvando o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, né, irmãos? A mesma coisa eu disse para o nosso pastor: o senhor não vai morrer, o senhor tem muito para dar na obra do Senhor Jesus. E nós estamos no círculo de orações, andando, fazendo um clamor com as irmãs. Está ali a nossa irmã Lisama. Diga. Ele morreu e ressuscitou. Com quantos dias? Não sei. Oh, maravilhas! Então vamos cantar, louvar o nome do Senhor. Vamos cantar e louvar com as nossas ofertas. É um hino bastante conhecido. Um pouquinho mais aqui de... Oh, maravilhas! Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Então canta a igreja assim, ó. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Que maravilha da igreja! Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, recebi seu terno amor.
cantarei em seu louvor. Que maravilha, igreja! Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração e o teu também, quando o Senhor Jesus me tocou. Da escuridão. Então canta novamente, igreja. Tocou-me sim, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Que maravilhas! Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele quem nos livra. Oh, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Nós estamos conectados a D Conecta para todo o Amapá, Macapá especialmente, Amapá, Brasil e o mundo. Neste momento, queremos mandar nosso abraço, nossa saudação em Cristo Jesus, em nome da presidência da igreja, pastor Otto Miranda de Alencar. Nós queremos saudar você em qualquer parte deste Brasil e do mundo, dizendo de que Deus está conosco no Amapá. Deus está com você aí onde você está. O Senhor zela pela sua igreja. E o pastor de nossa igreja, presidente, pastor Dr. Otto Miranda de Alencar, abraça aonde está um amigo dele, qual conhece, mas especialmente toda a igreja no Brasil e no mundo. Em nome do nosso presidente, nós saudamos a todos em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Nosso pastor, eles estão em nome da Marcha para Jesus. E eu quero dar 3 minutos, especificar 3 minutos, com muito bem aproveitado para fazer uma divulgação. E logo após, já estaremos recebendo o pastor Ronildo Leal. Muito bem, vamos apresentar então o nosso pastor, apóstolo Álvaro e o Vanildo Leal, que é um empresário de som, né, que tem aqui som, professor também. Fica aqui, olha aqui para o povo aqui, vamos saudar aqui. Vem para cá. Vem aqui, Vanildo. Vamos saudar, bem-vindo, este empresário aí que sempre está com som para todo o trabalho no Amapá, especialmente a Igreja do Senhor. Vamos saudar, bem-vindo. 1, 2, 3, digam, bem-vindos. Deus abençoe, vamos estar. Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. Nós estamos aqui em nome da Aliança Pastoral, né, juntamente com a Marcha Liberta Amapá, aonde esse ano, dia 22 agora de setembro, estamos nessa edição de 2018, promovendo a Marcha para Jesus. E o povo de Deus precisa prestigiar, porque tem tantos eventos dentro da cidade sendo prestigiados, e o nosso Rei Jesus, ele precisa também ser homenageado. Então nós estamos aqui em nome das igrejas. Conversei com o pastor Otto de Alencar, ele nos autorizou a estar divulgando esse evento. Nós vamos colocar um cartaz, estaremos indo nas congregações, nos bairros, divulgando esse projeto, porque esse ano nós temos o tema que entre o Rei da Glória. Então o Senhor, Ele vai ser a estrela máxima desse evento. Então nós queremos estender esse convite a você, meu irmão, para que a gente possa se manifestar de uma forma ordeira, de uma forma como servos e crentes no Senhor Jesus, divulgando nessa cidade que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador, e que Ele sim, pode resolver o problema da nossa nação. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, pastor Rodrigo Lima Júnior. Vamos ficar de pé, receber o segundo vice-presidente, pastor Rodrigo, de pé.
com honra ao servo de Deus. Glória a Deus. Vamos receber, pastor Rodrigo. Glória a Deus. Aleluia. Meus agradecimentos ao pastor Hernandes Alves e aos nossos companheiros que estão aqui na nossa retaguarda, pelas orações ao nosso presidente, pastor Otton, por quem temos orado, pedindo a Deus que lhe dê saúde, que lhe renove as forças, para que em breve tempo nosso pastor possa novamente retornar e estar aqui conosco para louvar o nome do Senhor. Nós estávamos reunidos juntamente com o pastor Iaci e o pastor Jean, além de outros membros, agora há pouco, e em virtude disso, tivemos que sair correndo desta reunião, já depois das 19 horas. Mas estamos aqui para cumprir esta importante tarefa que nos foi dada pelo nosso presidente, pastor Otton, de ministrarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Meus cumprimentos ali à pastora Rose, nossa amiga, esposa. Cadê o pastor Chuquiperi? Rapaz, então tem que dar um abraço nele. Pastor João Chuquiperi, nosso amigo, está ali no estado do Acre, representando a Assembleia de Deus, a pioneira. Que Deus abençoe esta família linda e abençoada que Deus tem usado. Meus irmãos, eu quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. Eu coloquei o texto ali na tela, então quem quiser fazer a leitura com esta versão que nós propusemos ali na tela, os irmãos poderão acompanhar com a mesma. Pastor Daniel, nosso companheiro, apóstolo Orley, nosso amigo, Deus abençoe de uma maneira especial os pastores que estão aqui na nossa retaguarda, são companheiros que sempre oram pelas nossas vidas. Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, a palavra de Deus assim diz. Vamos ler, por favor, as mulheres iniciam o versículo 12, depois os homens o 13 e assim sucessivamente. Vamos lá? Portanto, homens, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Todos juntos. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quando a temos lido neste momento, queremos suplicar a Tua bênção e a direção do Teu Espírito na condução desta ministração. Que não seja, meu Senhor, aquilo que eu quero, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras, aquilo que o Senhor deseja comunicar para o coração dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Venha o Senhor nos alimentar de uma maneira especial, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome de Jesus. Tomai os vossos assentos. Meus queridos e amados irmãos, nós comunicaremos a vocês nesta noite a mensagem O pecado como culpa, ou a doutrina da herança do pecado, ou a doutrina do pecado herdado. São muitos os nomes que se costuma atribuir a esta doutrina ou a esta faceta da doutrina do pecado, que, como os irmãos já ouviram em ministrações anteriores, iniciadas pelo nosso pastor presidente, depois tivemos o pastor Bezaliel e o pastor Yaci Pelaz falando desta temática, a doutrina hamartiologia, que é a doutrina que trata acerca da questão do pecado. E é importante que nós digamos a vocês, de maneira introdutória, que a Escritura Sagrada, ela possui um vasto acervo escrito, que demonstram que Adão e Eva desobedeceram a Deus, abrindo a porta para que o pecado pudesse entrar na condição humana. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a Bíblia Sagrada asseverando, demonstrando, especificando, ratificando esta verdade espiritual que nos mostra que o homem pecou e que este pecado atingiu a humanidade. Mas algumas pessoas, quando refletem sobre este tema, costumam fazer algumas perguntas que servirão nesta ministração como perguntas-chave para delinearmos aquilo que nós vamos ministrar aos vossos corações. Perguntas como esta: até que ponto o pecado dos pais da raça humana afetou a humanidade? O pecado se tornou universal. Qual a relação do pecado de Adão e Eva com o restante da humanidade? Estas perguntas nós pretendemos responder a vocês no intercurso desta mensagem, para que vocês entendam esta verdade como uma doutrina. Se faz necessário que nós retornemos um pouco na história e passemos a refletir os momentos que discutiram este princípio doutrinário, os momentos que passaram a debater acerca desta doutrina tão importante. E o que se sabe nos livros de história da igreja é que nos primeiros séculos da igreja cristã, as questões que envolviam a doutrina do pecado, elas não estavam na centralidade das divergências doutrinárias.
Para ser mais preciso a vocês, a história da teologia demonstra que os primeiros concílios procuraram centralizar o debate ou a discussão, principalmente acerca da questão cristológica, abordando 3 pontos principais. Inicialmente, a plena divindade de Jesus, depois a plena humanidade de Jesus e, por fim, a questão das suas 2 naturezas. Esse tema cristológico ocupou o espaço de debates da teologia nos primeiros 3 séculos de história da igreja, e quando aconteceu no século IV, o Concílio de Nicéia em 325, ficando parcialmente resolvidas as questões cristológicas, a questão da doutrina do pecado foi trazida para o centro da discussão doutrinária e teológica. Especialmente a partir do século V, com o surgimento de uma controvérsia que ficou conhecida na história teológica como a controvérsia pelagiana, que trazia para o centro do debate uma série de questões ligadas à natureza humana, ao pecado e à graça. A controvérsia pelagiana foi proposta por um monge inglês, conhecido como Pelágio, que a propósito é o responsável por incutir na teologia mundial, e isto chegou até nós, um pensamento que dizia que até a idade de 7 anos, uma criança não possuía pecados. Eu ainda ouvi dos meus avós e também dos meus pais que a criança até 7 anos era inocente. Com isso queriam dizer que estas não possuíam pecado. Mas é bom que se diga que esta doutrina, este pensamento doutrinário, ele deriva da teologia pelagiana. E Pelágio, que viveu entre os séculos IV e V, ele defendia alguns pensamentos que é importante que você pelo menos tenha uma visão panorâmica. Porque Pelágio dizia que o pecado de Adão afetou somente a ele. E isto porque Pelágio acreditava que a alma humana era criada na hora da concepção. Para Pelágio, todas as vezes que uma criança era concebida no ventre da sua mãe, Deus tinha que criar uma alma para que aquela criança pudesse ter uma natureza espiritual. E como Pelágio defendia que Deus não cria nada já marcado ou condicionado pelo pecado, ele dizia que a alma da criança era pura e, portanto, a criança não era afetada com o pecado de Adão. Por causa disto, de acordo com o pensamento pelagiano, a criança ela era inocente, livre de tentações, de depravações e capaz de obedecer a Deus, assim como Adão quando foi criado por Deus. Além disso, Pelágio dizia ainda que não existia esta questão de desenvolvimento moral no indivíduo. Ele dizia que o homem já nascia plenamente desenvolvido no aspecto da moralidade. Para ele, o bem e o mal estão instituídos, localizados nas ações isoladas do próprio ser humano. Não existe essa questão de bem e de mal. O mal está restrito às ações isoladas de cada pessoa. Para Pelágio, o pecado consiste em atos isolados provenientes da vontade. Para ele não existe natureza pecaminosa e o pecado não pode ser transmitido em nenhuma hipótese.
Para Pelágio, a imputação ocorre apenas com os pecados que o indivíduo pratica pessoal e conscientemente. E eu vou explicar para você o que é dentro da doutrina ramartiológica a expressão imputação. Para Pelágio, o único efeito do pecado de Adão sobre a sua posteridade, ou seja, sobre a sua descendência, é que Adão havia se tornado um mau exemplo para a humanidade. Para que você saiba, a doutrina pelagiana, ela foi condenada no Concílio de Cartago, no século V, no ano 418, e Pelágio foi considerado um herege. Mas a igreja daquele momento não chegou a esta conclusão por acaso. Para que isto acontecesse, naquela época, os concílios serviam como reuniões da igreja universal, da igreja católica, que é o que significa católico universal, da igreja mundial. Era uma reunião da liderança totalitária daquele período, para discutir os problemas, as dificuldades, as demandas doutrinárias que a igreja possuía. E neste concílio, o Concílio de Cartago, Pelágio foi condenado como herege e a sua doutrina foi repugnada. Mas para que isto acontecesse, foi necessário que se levantasse um outro teólogo, considerado um dos maiores pais da igreja dos primeiros séculos, o grande Agostinho de Hipona, homem que escreveu alguns livros que são considerados como best-sellers na biblioteca teológica. As confissões de Agostinho são mundialmente conhecidas. Ainda na época da sua depravação moral, ele achava que já era um religioso, e uma certa vez ele proferiu uma oração, e a oração de Pelágio era a oração de alguém que não queria se converter, porque Pelágio dizia para Deus: Senhor, livra-me dos meus pecados, mas não já, para que eu possa desfrutar dos prazeres deste mundo. Era a oração de alguém que não queria se converter. Mas quando ele se converteu, quando ele se voltou verdadeiramente para Deus, Agostinho, ao se voltar para Deus, ele começou a defender um princípio doutrinário que divergia daquilo que Pelágio afirmava. Porque a exemplo do que diria posteriormente Tertuliano, Lutero, Calvino e outros reformadores, Agostinho dizia que o pecado era um ato consciente da vontade. Para Agostinho, o homem pecava, e este pecado era uma manifestação consciente da sua própria vontade. Ninguém podia dizer que pecava sem conhecer, sem saber, porque para ele o pecado era um ato consciente da própria vontade. Para Agostinho, a queda de Adão afetou toda a raça humana. Ele então acredita na universalidade do pecado. E eu tive o cuidado de me debruçar neste documento, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, e estes princípios doutrinários que estamos ensinando aqui, pastor Otton, pastor Iaci, pastor Bezaliel, pastor Rodrigo, estão de acordo com aquilo que professa a declaração de fé da Assembleia de Deus do Brasil. Nós acreditamos na universalidade do pecado, como Agostinho professava. Ele também dizia que a transmissão acontece por propagação.
e ao mesmo tempo um castigo ou uma consequência divina por causa do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Para Agostinho, a natureza que agora possuíamos ou possuímos é a mesma natureza de Adão, a mesma natureza que foi corrompida pelo pecado original, que o pastor Iaci vai falar na próxima terça-feira. Agostinho estava declarando com isto, que Adão possuía uma natureza que fora adquirida por ele como consequência pelos atos de desobediência que ele cometera diante de Deus ali no Jardim do Éden. Por causa disto, Agostinho afirmava que Adão perdeu a justiça original, ou seja, mesmo que o ser humano tenha dentro de si ainda uma natureza proveniente de Deus, que está relacionada com a justiça de Deus, esta justiça original foi perdida ou comprometida por causa da natureza pecaminosa. A mesma coisa de acordo com Agostinho, e aí é importante dizer isso, porque toda a base doutrinária do calvinismo é oriunda do pensamento agostiniano, mas Agostinho nunca afirmou que o pecado fez com que o homem perdesse o livre-arbítrio. Ele dizia que o pecado, ele afetou o livre-arbítrio, ou a capacidade do homem de fazer escolhas moralmente livres, mas o homem não deixou de ter esta capacidade de escolha, esta capacidade de decidir, esta capacidade de escolher, ainda que ela tenha sido afetada por causa do pecado que Adão cometeu. Diante desta exposição, é importante então adentrarmos naquilo que nós cremos como princípio doutrinário, porque para nós assembleianos, e eu sei que eu estou tratando de um tema extremamente teológico, e vocês não sabem do esforço que a gente tem que fazer muitas vezes para transliterar a linguagem filosófica e teológica dos grandes doutrinadores da teologia para uma linguagem que de fato seja compreensiva, seja acessível, porque de nada adianta nós chegarmos aqui diante de vocês com palavras que vocês não sejam capazes de compreender. Então nós escolhemos esta expressão, a universalidade do pecado. Isto quer dizer o que, pastor? Que o pecado de Adão, ele afetou toda a raça humana. E aí nós vamos mostrar isto à luz da Bíblia, porque à luz da Bíblia nós encontramos alguns textos que demonstram, primeiramente, que não há quem não peque. Abra por gentileza a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 8, o versículo de número 46, nós temos esta referência. 8:46, a palavra de Deus diz assim: quando pecaram contra ti, e aqui uma observação, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. O que deve ser observado na leitura deste texto é a expressão que diz: pois não há um homem que não peque. A mesma coisa está sendo dito em Eclesiastes, no capítulo de número 7, o versículo 20, por gentileza, você que tem bom manuseio da Escritura. Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 20, a palavra de Deus diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque.
Continuemos observando isto, porque a Bíblia Sagrada continua nos mostrando, pastor Jeffrey, este princípio, este aspecto da doutrina do pecado, que demonstra que o pecado de Adão afetou a todos os seres humanos. Livro dos Salmos, número 143 e o verso de número 2, por favor. Livro dos Salmos, número 143 e o verso de número 2, diz assim a palavra de Deus: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Continuemos ainda, porque a Bíblia vai nos mostrar que ninguém está livre do pecado. Provérbios capítulo 20 e o versículo de número 9, por favor, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler no versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? A Bíblia está afirmando: ninguém está livre do pecado. Esta era a condição do homem. Observemos ainda, Jesus declarou, Jesus nos falou acerca da maldade do coração humano, e isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11 e o versículo 33. Por favor, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 11 e o versículo 33, Jesus diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Bem, aqui está esta referência, mas eu acredito que a referência correta é aquela em que Jesus olha para os que lhe ouvem e diz o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o seu Espírito. Jesus está dizendo que os homens são maus. Agora o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3 e o versículo 23 de Romanos, ele faz uma declaração muito importante, uma declaração incisiva. Nesta declaração ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago afirma que ninguém pode dizer que não pecou, porque se alguém disser que não pecou, é porque nunca tropeçou em alguma coisa. Mas como todos tropeçamos em alguma coisa, a pessoa não pode dizer que nunca cometeu pecado. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 3 e o versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E ainda nesta mesma direção, o evangelista João, que escreveu também esta primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 7, para começar, João diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a primeira verdade que precisa ficar ratificada aqui nesta noite é que o pecado, ele é universal. Não existe um homem, exceto Jesus, que tendo passado por esta terra, não tenha cometido pecados. A Bíblia diz: todos pecaram. Os textos que eu lhes apresentei demonstram que a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Mas nós chegamos em um ponto muito importante desta ministração, porque é importante compreender como é que este pecado se tornou universal, uma vez que quem pecou foi Adão e Eva. Em que o pecado de Adão nos afeta? Por que nós somos considerados culpados com Adão, se nós não estávamos lá quando ele pecou? Para que você compreenda isto, se faz necessário você entender a questão da culpa original ou da imputação do pecado sobre nós. O pecado original, que será ministrado na próxima terça-feira, se refere à natureza herdada de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isto foi transmitido para toda a criatura. Ele foi transmitido pelo fato de sermos descendentes de um mesmo tronco genealógico. Isto quer dizer o quê? Que todos aqueles que nasceram de uma concepção natural, todos aqueles que vieram da descendência adâmica, todos esses receberam a culpa original por meio da imputação. Deus imputou sobre a raça humana o pecado que foi cometido por Adão. E isto quer dizer então que nós somos culpados porque o nosso representante pecou e também porque nós pecamos voluntariamente. Nós somos culpados primeiramente por causa da culpa original, por causa da culpa herdada, mas também porque nós pecamos voluntariamente. Ou existe alguém aqui que nunca pecou? Ou existe alguém que nunca tenha cometido pecados? Somos então culpados pelo pecado original, porque o representante da nossa raça pecou. E porque ele pecou, a culpa pelo pecado, a culpa original nos foi transmitida, nos foi imputada. Por esta razão, meus irmãos, é importante você compreender alguns fatores. O primeiro fator que é importante você entender é que na culpa herdada, nós somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. E aí nós chegamos no texto, por favor, Romanos capítulo 5.
O apóstolo Paulo, que escreveu esta maravilhosa epístola, uma das mais completas no que diz respeito à doutrina do pecado e à doutrina da salvação. Neste texto, o apóstolo Paulo, ele apresenta para os seus leitores 2 cabeças de raça: Jesus e o próprio Adão. Adão, que se torna o primeiro homem, e Jesus, que se torna o segundo representante. Alguns textos nos fazem compreender que nós temos o primeiro e o segundo Adão, representantes da raça humana. E o texto começa dizendo no versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte fez o quê? Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Meus irmãos, esta ideia de que todos pecaram significa que Deus considerou que todos nós pecamos quando Adão lhe desobedeceu. No texto em questão, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação explícita. E nesta afirmação, o apóstolo Paulo declara que muitos se tornaram. E a expressão grega, ela indica ação concluída no passado. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão muitos se tornaram, por isso todos pecaram, ou por isso todos se tornaram pecadores. Este texto, quando interpretado de maneira gramatical, à luz do original grego, ele não está mostrando que esta ação foi uma ação futura. Ele está mostrando que esta ação é uma ação do passado. Quer dizer que é uma ação concluída. Quer dizer que quando Adão pecou, todos os homens se tornaram juntamente com ele pecadores. Quando Adão pecou, todos fomos considerados culpados por causa do pecado dele. E isto quer dizer que, como representante nosso, Adão pecou, e foi por esta razão que Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. A razão da nossa culpa é exatamente porque Deus imputou sobre a descendência adâmica a culpa pelo pecado. E no original grego, a expressão imputar significa considerar pertencente a alguém, e assim fazer pertencente a alguém. Apesar do fato de Adão ter pecado contra Deus, como ele é o representante da nossa raça, o pecado de Adão, ele foi imputado sobre nós. Quer dizer que Deus nos considerou pertencentes, Deus nos considerou partícipes, Deus nos considerou parte do pecado de Adão, e por esta razão nós também fomos considerados culpados. E como eu disse, alguém pode questionar: pastor, mas eu não estava com Adão quando ele pecou. Por que é que nós somos tidos como culpados, se eu não estava lá? Eu já ouvi até alguém dizer: olha, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, eu não estava lá.
quando Adão permitiu que Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e logo depois ele também comesse. Porque só para você entender, geralmente, quando se prega sobre esse texto, alguém parece demonstrar que Eva comeu e depois de algum tempo Adão comeu. Mas se você olhar no texto, você vai perceber que ela comeu e logo depois ela deu ao seu esposo e ele participou do fruto do conhecimento do bem e do mal, tornando-se pecador da mesma forma. Então, na verdade, que respostas nós podemos dar para alguém que faz esse tipo de protesto? Eu não estava lá quando Adão pecou, por que eu posso ser culpado pelo pecado dele? Primeira resposta: assim como Adão, todos nós pecamos efetivamente. Pelágio dizia que o homem nascia com uma natureza pura. Salvo engano, foi Louis Althusser que disse que o homem nasce puro, mas a sociedade é que o corrompe, emprestando o pensamento pelagiano. Na igreja, por muito tempo, se pensou assim, que uma criança, ela não peca, ela não tem pecados, porque só depois dos 7 anos, quando ela passa a ter consciência de pecado, é que ela passa a se tornar efetivamente um pecador. A resposta para quem contesta a atitude divina de nos considerar pecadores tal qual Adão, é que você também cometeu o pecado efetivamente. Não existe ninguém que não tenha cometido o pecado. Desde que você nasceu, você vem pecando e pecando e pecando. Depois que você conheceu a Jesus, graças a Deus você não vive mais na prática do pecado, mas você continua sendo um pecador. Então ninguém pode contestar a Deus, porque na verdade todos nós pecamos. Não existe um só homem que não tenha cometido um pecado. Segundo lugar, se você estivesse no lugar de Adão, você já parou para pensar nisso? Cuidado para você não fazer como Pedro, porque tem crente que quer ser melhor do que todo mundo. Jesus estava dizendo, olha, prenderão a ovelha, o pastor, e dispersarão as ovelhas. Eu serei entregue na mão dos pecadores. Era isso que Jesus estava dizendo, e todos vocês vão me abandonar. Pedro, querendo ser mais crente do que todo mundo, disse, Senhor, esses fracotes aí, todo mundo vai correr, mas se for necessário eu até morro contigo. E num primeiro momento, parece que Pedro demonstra uma certa valentia, porque quando alguém vem tentar prendê-lo, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. E alguém até uma vez me perguntou, pastor, eu não entendo como é que Jesus andava com um camarada que tinha uma espada na bainha, pastor. Se eu trouxesse para os dias de hoje, é como um crente que anda 24 horas armado, irmão, esperando uma briga acontecer para ele usar sua arma. Eu não estou falando de alguém que é um profissional da área de segurança que precisa estar devidamente guardado, protegido, com o uso de sua arma. Não estou falando do estrito cumprimento do dever legal, não estou falando disso. Pedro não era soldado, Pedro era discípulo. A espada que ele devia usar era outra, mas além da espada do Espírito, ele tinha uma outra espada que cortava a orelha. E alguém me perguntou, pastor, por que Jesus aceitou isso? E a resposta que o Senhor me deu naquele momento foi esta: não adiantava Jesus tirar a espada da bainha dele enquanto ela estivesse no coração dele. Não adianta. Jesus precisava arrancar aquela espada primeiro do coração, porque quando ele arranca do coração, a própria pessoa se encarrega de abandonar a espada física. Então, na verdade, meus irmãos,
no lugar de Adão, você teria feito o quê? Já que você critica Adão, já que você diz que no lugar dele você não teria pecado, quem sabe? Será que você é melhor do que Adão? Pense bem na resposta. Terceiro, se você reclama do fato de Adão ser o representante da raça humana, então você não pode aceitar que Cristo seja o representante de uma nova raça. Porque aí é importante você entender por que Jesus não nasceu de uma concepção natural. O pecado não era transmitido pelo ato sexual, como alguns teólogos pensaram. Os nossos queridos irmãos católicos chegaram a defender na sua teologia em determinado momento que o pecado era transmitido pelo homem. Por isso que Jesus nasceu sem pecado, porque na verdade ele não teve a participação do homem na sua concepção. Mas não é por isso que o pecado não foi transmitido. Porque na verdade as coisas de Deus, elas são regidas por leis espirituais. E a lei espiritual divina estabelecida na palavra consistia no seguinte: todo aquele que descender de Adão a partir de uma concepção natural. E aí nós temos a participação do homem e da mulher. A participação de ambos constituem a concepção natural. Aí todos aqueles que nascem a partir de uma concepção natural, eles nascem marcados com o pecado. Eles recebem a herança da natureza pecaminosa. Mas Jesus, quando ele foi gerado, Deus disse por meio do seu anjo que aquele santo que haveria de ser gerado no ventre de Maria, ele seria gerado pelo Espírito Santo. Jesus não teria uma concepção natural, Jesus teria uma concepção sobrenatural. E agora todos aqueles que estão em Cristo não mais são pertencentes à descendência de Adão, mas pertencentes à descendência de Jesus. Cristo veio para nos representar. E o texto vai mostrar que assim como por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, da mesma forma, por Jesus, entrou a graça, a justificação, a salvação, a vida. A segunda questão que é importante notar é que a corrupção herdada, e aí entenda, há uma diferença da culpa herdada. A culpa herdada significa que todo ser, ao nascer, já nasce culpado pelo pecado de Adão. Mas a corrupção herdada significa que todo ser humano, ao nascer, ele já nasce com a natureza pecaminosa, com a natureza caída. Ele não apenas é culpado pelo pecado de Adão, por causa da imputação que lhe foi feita pelo próprio Deus, porque Adão era o representante da raça, mas agora ele possui uma natureza que lhe condiciona, uma natureza que lhe empurra, uma natureza que lhe deixa voltado aos desejos, ao pecado, que lhe deixa totalmente quedado a estas questões. E aí nós vamos encontrar na Escritura Sagrada que além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado de Adão, também herdamos uma natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. E esta natureza, irmão, ela não é adquirida a partir dos 6, 7 anos como alguém possa pensar. Esta natureza já está no homem desde que ele está sendo formado no ventre da sua mãe. Abra lá sua Bíblia no Salmo 51 e o verso 15. Salmo 51, verso 15.
Davi faz, na verdade é o verso 5, não 15. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ainda que alguém use esse texto para tentar justificar um pecado de Jessé, e eu não encontro nenhum teólogo, nenhum intérprete sério dizendo isso, eu nunca encontrei. Alguém diz que na verdade Davi era filho de Jessé com alguém com quem Jessé pulou a cerca. Por isso que ele declara: em pecado fui formado. Olha só, irmãos, digo, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem nada disso. Davi está reconhecendo a natureza da sua origem. Ele está dizendo que ele possui uma natureza que lhe induz ao pecado, que lhe leva ao pecado, que lhe submete ao pecado. Ele está mostrando exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai declarar depois. Pegue aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 20. Romanos capítulo 7, olha que coisa interessante que Paulo declara, irmãos. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele declara o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim, livre-arbítrio, mas não consigo realizar o bem. Livre-arbítrio afetado por causa da queda, por causa do pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, é evidente que isto aqui não é um salvo-conduto para pecar. Porque não esqueça, o pecado é um ato voluntário. O pecado é um ato praticado de maneira voluntária. Ainda que nós tenhamos uma natureza que seja corrompida, uma natureza que nos torne propensos ao pecado, isto não pode fazer de você um pecador contumaz. Não, pastor, pequei. Eu vi um dia desse alguém dizer: pastor, a Bíblia diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca, pastor. A carne é fraca. Pastor, eu só pequei por causa do diabo. Se não fosse o diabo, eu não tinha pecado. Irmãos, o pecado é um ato voluntário. O pecado é uma escolha. Ainda que a nossa natureza tenha sido corrompida pelo pecado, nós ainda temos uma escolha. Nós ainda temos uma escolha. E aqui eu encerro. Vencendo a culpa pelo pecado. Parece agora uma inversão do tema. Mas por que eu propus? No final que eu estava terminando a preparação, eu pensei,
Não dá para a gente terminar desse jeito, senão todo mundo vai para casa meio depressivo. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão terrível deste jeito, que eu era culpado pelo pecado de Adão e que eu ainda recebi uma natureza pecaminosa, mesmo sem eu ter escolhido receber. A primeira coisa que eu quero que você saiba, e isso aqui vai ser assunto de matéria posterior, por isso que eu não quero me aprofundar nisto. Mas em Cristo toda a culpa é vencida. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz: pois agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo toda a condenação do pecado é vencida. É por isso que quando João o enxergou se encaminhando a ele para ser batizado por ele nas águas do Jordão, diferentemente do que João dizia para os outros líderes religiosos, porque ele apontava para eles e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pelo que o machado está posto ao pé da árvore, de sorte que toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Era isso que João dizia para os líderes religiosos daquela época. Mas quando Jesus surgiu na direção dele, ao invés de dizer isto, João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você pode sair daqui nesta noite com o teu coração tranquilo, porque Cristo, o nosso representante, já te fez descendente de uma nova raça. Cristo já te adotou como filho. Você agora não é mais escravo do pecado. Você agora já foi liberto. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, o pecado não tem mais poder continuamente sobre a vossa vida. Fique de pé. E aí você diz: pastor, mas eu ainda continuo pecando. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês hoje. Você acredite ou creia nisso se você quiser. Eu creio. Mas eu acredito que o crente pode passar um dia sem pecar. Pastor, que negócio é esse? Irmão, eu estava pensando, o sacrifício de Jesus é mais fraco do que o pecado de Adão? Pastor Paulo Alberto, tem crente que é tão, eu digo assim, que ele vive tanto a cultura do pecado, que ele acha que peca até quando dorme. Se o pecado é um ato consciente e voluntário, como alguém pode pecar enquanto dorme? E eu vou dizer, dá para ficar sem pecar até acordado. É fácil, pastor? Não é. Irmão, eu sou de uma igreja, e eu completei 40 anos domingo, mas eu ainda vi uma igreja que os crentes passavam o dia em consagração, lendo a Bíblia, jejuando, orando. Uma igreja que orava, uma igreja que consagrava, uma igreja que tinha lenço, uma igreja que chorava. Irmão, se não fosse possível viver sem pecar, qual o propósito do sacrifício de Jesus? Segunda questão, na vida do crente o pecado é demonstrado como um acidente de percurso. João, ao escrever, diz: filhinho, não. Olha a regra, filhinho, não. Aí João diz: mas, se porventura, todavia,
se por um acidente, se isto porventura vier a acontecer, sabeis que tendes um advogado no céu, Jesus Cristo justo. E aí eu pensei, se não for possível viver sem pecar, então por que eu vou me esforçar para não pecar, se isto é algo impossível? Nós temos que começar a pensar, irmão. Se você começar a pensar, não vou começar a viver uma vida sem pecar. Outra coisa, quando Paulo escreve para as igrejas, ele escreve assim, aos pecadores que estão na igreja. É assim que Paulo escreve? Paulo diz o quê? Aos santos. Aos santos. Você não é santo porque você é bonzinho, não, irmão. É porque Jesus, por meio do seu Espírito, te santificou. Você não é justo porque você não tenha praticado qualquer ato de injustiça. Você é justo porque Ele te justificou. E aí eu quero orar por você. Eu coloquei aqui crise de consciência e arrependimento. Eu falei um dia desse aqui. Tem crente que tem crise de consciência, mas não arrependimento. O que é a crise de consciência? É aquilo que te faz sentir culpa. E o que é o arrependimento? É aquilo que te faz vontade de deixar o pecado. A crise de consciência, quando você sente ela diz, não vai para a igreja porque tu é um imundo, tu é um impuro, tu és um sujo. Mas o arrependimento diz o seguinte, vai para os pés do teu Deus, porque lá tu vai ser perdoado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Vai, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A crise de consciência diz, ei, vai embora da igreja. Eu ouvi isto, e eu estou reproduzindo isto aqui, porque eu ouvi de um jovem pregador, e eu achei isso tão interessante. Um jovem pregador chamado David Leonardo, ele dizia exatamente isso, que há uma diferença entre crise de consciência e o arrependimento. A crise de consciência te afasta da igreja, o arrependimento te chama para a igreja. A crise de consciência diz que você não é amado, o arrependimento te traz de volta para os braços do amor de Jesus, que tem poder para te perdoar. Então nesta noite, diga assim, Senhor, toda a culpa eu coloco aos teus pés, porque eu quero viver, não uma vida de culpa, diga, mas eu quero viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida de santidade, uma vida de santidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tragada será a morte na vitória, e se cumprirá a palavra que diz, onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Igreja Santa, permanece firme. Jesus está voltando e vai arrebatar aqueles que o estão esperando. Amém. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Podeis sentar. Que palavra abençoada, palavra para nos fortalecer na palavra e fazer com que nós nos afastemos com mais intensidade daquilo que representa a conduta pecaminosa. Devemos lutar constantemente para que não venhamos cair.
E a propósito, olha como é importante conhecer a palavra. Me chegou um grupo de jovens, então, com uma letra de uma música que eles queriam, pastor Rodrigo, colocar para ser o tema de uma festa lá no encontro de jovens. E um refrão da música diz assim: eu só sei errar, certo? De um cantor gospel famoso. E eu disse: eu não aceito essa música, porque ela está colocando como se o erro fosse a regra, e é o contrário. Para quem já é nascido de novo, para quem é crente em Cristo Jesus, o erro, o pecado é exceção, não é a regra. E como é que eu vou deixar uma música dessa se tornar um hino oficial de uma festa? Eu só sei errar. Que negócio é esse? Então nós temos que saber filtrar que hinos, que louvores, que música nós vamos adotar realmente, e saber repelir aquelas letras que não estão conforme a palavra. A palavra. Aleluia. Meus irmãos, o tempo exíguo demais, e os irmãos sabem da nossa preocupação quanto ao tempo. O pastor Rodrigo prometeu que entregaria às 9h15 e assim cumpriu rigorosamente o tempo. Que os irmãos ficam dizendo às vezes: o pastor Rodrigo extrapola. Não é que fico colocando um monte de aviso para ele na mão dele, e ele disse que não vai mais dar aviso, nem pegar papel à parte para não extrapolar. Aí passaram para mim, mas eu vou enxugar aqui o máximo. E o Rodrigues que é o culpado disso, e ele fica fuçando esses papéis por aí. Irmãos, os irmãos sabem, e o nosso presidente está se recuperando. Ele está bem, mas precisa de sossego, ele precisa ser poupado neste momento, e nós aqui estamos como auxiliares para ajudar a um corpo de pastores, de obreiros, que está nesse propósito de ajudar o nosso presidente. Então ele não está presente, mas ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui, e de todas as decisões que são tomadas a partir da autorização dele, da fala dele. Ninguém está tomando decisão independente, porque nós somos submissos a uma presidência, ao pastor Otto, que foi estabelecido por Deus, e tudo que tiver fora disso não é de Deus. Então o que nós afirmarmos aqui, o que nós divulgarmos aqui, é com absoluta autorização dele. Amém? Bom, temos aqui para afastamento da comunhão, Francisco Santos da Silva, da congregação O Senhor é Paz. Esse irmão não andou bem nos caminhos do Senhor e vai ser afastado. Está presente? Não? Então, está afastado já. Se os irmãos concordam, digo amém. Então está afastado de comunhão pelo prazo regulamentar. Carta de apresentação de mudança. Josinei Pantoja Garcia, da Assembleia de Deus, Missão Pentecostal. Está presente? Dá um aceno. O irmão está então vindo
para cá, para somar com a gente. E é isso? A apresentação. É isso aí, povo de Deus, a paz do Senhor. Para quem chegou agora, este é o projeto AD Conecta, junto com a mega produtora HD, a melhor produtora de live do estado do Amapá. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco nesse culto de adoração a Deus. Próxima terça-feira estaremos de volta. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse culto. Nos siga nas redes sociais, AD Pioneira Amapá no Instagram, e visite o nosso site adpioneira.com. Até a próxima terça. Deus abençoe. Olá, trazemos a você um projeto inovador na área de comunicação, o AD Conecta. Um projeto pertencente à Assembleia de Deus, a Pioneira, que tem como meta levar a informação a você de forma instantânea e precisa. Dispomos de uma equipe de profissionais preparada para atender seus negócios. Web designer, webmaster, repórter cinematográfico, editores, fotógrafos e apresentadores. Equipamentos modernos garantem a produção de materiais em alta definição. Conheça nossos pacotes de serviços para transmissão de eventos ao vivo, gravação de DVDs, VTs, clipes, teaser, sonorização, iluminação, criação e controle de mídias sociais com a formatação completa de seu evento. Agende uma visita. Temos pacotes e descontos especiais para igrejas.